Agora é o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho. O Evangelho da carne de Deus, do pão de Deus, do alimento de Deus, da vida de Deus. É o Evangelho da eternidade. E aí, me diga, olhe o tema que eu trouxe para você hoje. Eu quero ir direto a ele, tentar falar menos para poder ouvir mais. Viu? E aí uma lâmpada acendeu ali, fora da hora, alguém encostou no interruptor, e deve ter sido o Braulio que encostou no interruptor e a lâmpada acendeu. Mas eu espero que outra lâmpada acenda na mente e no coração de todo mundo. E você que está aqui, convide outras pessoas. Eu não tenho nada a oferecer. Eu não ofereço Big Mac, eu não sei, não faço parte de nenhum fast food, eu não tenho satisfações e supostos sandubas da rapidez, porque você está com pressa. Eu também não vou pegar essa comida em outro lugar. Eu só sirvo o pão de Belém. Belém significa casa do pão. E é de lá, e não é a Belém do Pará, onde eu como castanha todo dia, e açaí e outras coisas. Não, é Belém, onde na manjedoura nasceu o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É aí, e é desse lugar, é dessa padaria que vem o pão eterno. E é desse lugar que vem a carne que alimenta para a vida eterna. E você diz, poxa, para quem é vegano, como é que a gente faz? É justamente isso que eu vou te explicar. Nós ficamos tão condicionados às coisas do dia a dia contemporâneos que algumas falas de Jesus, para muita gente, parecem até nojentas. E são pessoas que vão ficando frescas em relação a Deus, frescos em relação ao Evangelho, vão ficando tão politicamente corretos em relação a como se deve chamar a Deus, tratar a Deus, pensar em Deus, que já tem um monte de gente que se ouve você falando em Deus como em Deus se falou a vida inteira, já bloqueia o coração. Porque é tanta propaganda, é tanta ideologia que até Deus tem que sofrer adaptações. Então, se você tem um trauma com seu pai, você vai chamar Deus de deusa, de mãe, de minha divina feminina, qualquer outra coisa assim, porque chamar de pai, você não pode, seu pai é mau, os homens são maus. E aí tem um monte de coisas acontecendo assim. E não são de hoje é apenas o tipo de alegação que ficou assim. Mas no passado, meu Deus, o que eu já atendi de gente na minha vida, que chegava para mim e dizia, eu não consigo me ajoelhar e chamar a Deus de pai, porque me remete para o meu pai brutal que me estuprava, me violentava. E eu entendo. Quem sofreu todas essas violências ficar com traumas associados. Mas isso não tem que ser um karma. Trauma está aí é para ser curado, não é para ser nutrido. Traumas em nós é para serem tratados. Tratados no sentido de que sejam resolvidos. E não como quem trata um peixe para se preparar para comer. Mas tem gente que não quer tratar o trauma como trauma, quer tratar o trauma como algo a ser dengado no ser, como um direito de infelicidade. E aí vai fechando o coração para todas as alternativas. Já nem pensa mais na verdade.
São pessoas que estão vivendo sob o dogma dos clichês e não conseguem ter entendimento, inteligência espiritual para saberem a diferença entre as coisas e para buscarem cura. O trauma não tratado é o inferno existencial que vai te seguir a vida inteira, dependendo da intensidade. E quando a gente não trata, eles se intensificam por conta própria e a vida vai ficando insuportável. Você identifica desencontros, perversidades introjetadas em você, então saiba, tudo isso, tudo, absolutamente tudo, toda mágoa tem cura, toda amargura pode ser tratada, todo abuso pode ser sarado, toda maldade pode ser coberta pela graça e pela bondade de Deus. E toda estupidez praticada contra nós, covardemente ou de qualquer natureza perversa, podem ser perdoadas por você. Não adianta reter o ódio, porque reter o ódio é reter sua doença. Você ficou doente do que lhe provocaram. Não guarde o provocado como um bem de estimação, porque será como adorar veneno. Será como cultuar serpentes venenosas e beijar-lhes a peçonha na língua. Não faça isso contra a sua própria alma, nem adule o seu próprio trauma. Do contrário, você não terá felicidade, cura e liberdade enquanto você não tiver a coragem de enfrentar e a certeza de que tudo pode ser vencido para aquele que crê e que tem a coragem valente de não se acovardar, de não dar as costas, de não olhar para trás. Eu quero que você leia comigo aí em João, no capítulo 6, do verso 51 ao verso 57, e hoje eu quero falar sobre comendo a carne de Deus. Comendo a carne de Deus. Aí você olha e diz, pô, Caio, você não podia trazer os temas menos antropofágicos, temas menos canibais, temas menos grotescos? Não. Eu estou aqui para oferecer a carne de Deus mesmo. E quem não quer se tornar um com Deus, com a carne de Deus, quem não quer se tornar um com a natureza de Deus, quem não quer nascer de Deus, reproduzindo o gene de Deus no ser, na mente, no coração, na alma, quem não quiser ser filho a ponto de carregar o DNA de Deus no coração, na mente, no pensamento, não tem alternativa a não ser perecer nos próprios alimentos que não trazem vida, perenidade nem eternidade para o coração. Olha só o que Jesus diz. E é Jesus quem diz, e o que ele diz é forte. Veja só comigo, o verso 51, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, é a minha vida, é o meu corpo, é o meu sangue, é o meu espírito, é a minha ânima, é o meu ânimo, é o meu ser, entregue pela vida do mundo, para que aquele que crê receba uma transfusão de sangue, uma transfusão de ser, uma transfusão de entidade para dentro da sua própria individualidade, formando a individuação de Deus em mim.
Então, discutiam os judeus que estavam ali, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Como? Ele vai começar a fazer filé e dar para a gente? Qual é a dele? Que loucura é essa? É óbvio que eles sabiam que Jesus não estava falando de sair cortando pedaços de si, dizendo come que é gostoso. Era óbvio que eles tinham entendimento suficiente para saber que Jesus estava dizendo: sem que vocês façam absorção de mim, do meu ensino, da minha palavra, do meu modo de vida, dos meus pensamentos, vocês não vão encontrar transcendência. Quando vocês morrerem, vocês vão morrer, porque a carne não presta para nada, ela vai ser absorvida. Não estou falando disso e vocês sabem. Mas eles insistiam com essa conversinha, com essa distração. Como podes tu dar-nos a comer a tua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se alguém não comer a minha carne, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, nesse banquete antropofágico da salvação, não tereis vida em vós mesmos. Vocês serão só bonecos de carne, desempenhando funções no mecanismo solar. Vocês vão ser apenas androides de sofisticação extraordinária, com funcionalidades, inteligências, capacidades, inclusive abstratas profundíssimas, e um poder de fazer as coisas funcionarem, porque vocês terão capacidade tecnológica, mas espiritualmente vocês estarão mortos em delitos, em pecado. Vocês podem ser gente só do cérebro, podem ser gente só da inteligência, da mecânica neural, mas não terem transcendência eterna. Aquele que não come da minha carne, que não bebe do meu sangue, não transcende para sempre, ou seja, não tem a vida em si mesmo. Não tem. Na hora que esse complexo orgânico parar, você desaparece. Não tem transcendência, não tem vida eterna, não continua para sempre, não mergulha, tornando-se alguém absorvido pela natureza de Deus e revelando a sua verdadeira face, que deve ser como a face de Cristo. A minha vocação é me tornar completamente como Jesus, e é mais do que isso, é virar um Cristo glorificado. É isso que eu sou pela fé, e é isso que eu tomarei posse, é disso que tomarei posse, é isso que serei. E quem crê, toma posse da mesma realidade. Não, se vocês não comerem, vocês não vão ter vida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Tem. Não terá, já é habitado, já está nele. E a esse eu ressuscitarei no último dia, ele ganhará plenificações de um corpo glorificado. Quando chegar aquilo que Deus chamar de último dia para alguém, você vai passar da morte para a vida. E do corpo de morte para o corpo celestial. É a promessa de Jesus. Pois a minha carne é que é a verdadeira comida. E não é uma picanha de Deus, nem uma fraldinha, nem é o cupim de Cristo. É a carne do Evangelho. É a carne do perdão, é a carne do amor, é a carne da bondade, é a carne da misericórdia. É a carne da oração, é a carne da confiança, é a carne da fé, é o sangue da esperança, é o sangue do amor, é o sangue da misericórdia, da piedade, é o sangue da vida que se entrega, que se dá, é o sangue do altruísmo, é o sangue da alegria de servir,
Quem comer a minha carne e beber o meu sangue vai provar o significado do que eu estou dizendo, em plenitude, porque esse permanece em mim e eu permaneço nele. Há uma transfusão de tudo que é meu para ele, e de tudo que é dele é transformado em mim. É desse processo que vem essa eclosão de divindade na gente, esse poder da vida eterna. Assim, portanto, como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Ele me enviou e eu estou aqui, eu respiro meu Pai, eu como meu Pai, eu bebo meu Pai, eu vivo meu Pai, eu vivo para Ele, eu penso os pensamentos dele, eu ajo como um filho que tem prazer e alegria em ser uma reprodução viva do caráter do meu Pai, do amor do meu Pai, da verdade do meu Pai, da justiça do meu Pai. E eu não estou pedindo ajuda a ninguém. Eu aprendo coisas que outros tentaram aprender, eu estudo o que outros escreveram ou sintetizaram. Faço isso tudo não para conseguir a vida eterna. Para mim é só uma questão de ilustração da vida, de compreensão do que quais as viagens dos outros, mas eu mesmo, desculpem-me os que me entendem como arrogante, eu mesmo não me sirvo de nenhum outro pão e não bebo nenhum outro sangue. Nunca fiquei impressionado com o pão filosófico de ninguém. Nunca fiquei impressionado com o sangue ideológico de ninguém. A única absorção que eu quero fazer, e o que não for isso eu não quero em mim, é a absorção de Cristo. Eu estou aqui para ser um pequeno Cristo casado, pai de filhos, dos filhos que Deus me deu, dos netos que Deus me deu, amigo dos amigos e intercessor dos inimigos, e intercessor dos que me amam e dos que me aborrecem. Eu estou aqui para viver com amor em favor de quem me quer bem e em favor de quem me quer mal. Eu estou aqui para não viver outra vida que não seja a vida de Deus em mim. Esse é o significado de comer a minha carne e beber o meu sangue. É se tornar um ente que absorveu Deus e que absorve todo dia mais, todo dia mais, todo dia mais. É mais o pensamento dele crescendo em mim e as minhas emoções vão sendo curadas pelo amor de Deus em mim. Vão sendo curadas pela minha falta de auto-vitimização, porque eu paro de ter pena de mim. Que pena eu terei de mim se me está sendo servido o banquete da vida de Deus? Que pena eu terei de mim se eu estou fazendo pela fé todo dia, pela obediência, pela prática e pela renúncia, e às vezes pela capacidade de ficar em silêncio e não discutir com a estupidez. Essa é a vida que eu quero sendo absorvida em mim. Eu quero ser crescentemente tomado por isso tudo. Eu quero ganhar a fisionomia espiritual de Cristo Jesus, o meu Senhor em mim. Esse é o meu chamado, essa é a minha vocação, é para isso que eu estou aqui. Para que a vida de Deus me habite e eu, igualmente, como Jesus, viva pelo Pai. Que eu viva pelo Pai. Essa é a maior alegria, a maior felicidade, é o maior poder. É aqui que não há medo de nada, é aqui onde as amarguras morrem, os ódios terminam, os traumas são dissolvidos pela gratidão.
Para você manter um trauma, é preciso que você seja, número 1, uma pessoa super, ultra vitimada, que lamba as próprias feridas, com compaixãozinha de piedade enfermiça, e que você não quer admitir, você chama de meu direito de ser assim. Você tem o direito de morrer ruim, infeliz, amargo, amarga, triste, zangado, transferindo para os outros, infelicitando os demais. É um direito seu, é uma pena que você ache que traumas são definitivos. Eles são tratados quando a gente para de ter piedade de nós mesmos. E a gente aprende a filosofia de Jesus, que é o que eu vou ensinar daqui a uns tempos. E a gente também anda com gratidão. Quem não anda com gratidão, tomando posse do que tem, tomando posse do que recebeu. E você não recebeu traumas, você recebeu vida. Você tem recebido amor. Você tem recebido graça. Tem gente que não tinha nada a ver contigo e gostou de ti sem explicação. Tudo isso é graça, mas você opta pela maldadezinha que fizeram contigo. E você exacerba isso até ficar do tamanho de um nefilim psicológico. E aí você se inferniza vivendo nisso, sem conseguir deixar para trás aquilo que não é você e que não nasceu para ser. É como Jesus diz aqui: meu Deus, viva pelo Pai, porque aquele que de mim se alimenta, aquele que de mim, da minha palavra, do Evangelho, dos meus princípios, das minhas atitudes, dos meus modos, dos meus gestos, das minhas interpretações, aquele que abre mão das suas supostas melhores ideias ou dos seus rancores justificados ou dos seus traumas que você acha que são todos um direito seu. Aquele que só vive disso morrerá na infelicidade com a qual se abraçou. Mas aquele que quer viver de Cristo não come mais nada. Deixa o trauma em jejum, deixa as amarguras em jejum, mata o espírito enfermiço e magoado de fome, porque não olha para ele, não o alimenta e toma a decisão de que ele já é um moribundo, defunto, acabado, não vai se levantar na minha vida nem como zumbi. Mas você tem que querer. Se você não quiser, e você se empoderar, dando razão à sua própria miséria, você vai morrer poderosamente miserável. É o que eu posso e tenho a lhe dizer, porque o chamado de Jesus é para o oposto. É para comer e se alimentar de outra comida, é para beber outra bebida. É a comida da vida e a bebida da redenção, da vida nova. Aquele que de mim se alimenta, da minha palavra e do meu espírito, esse, por mim, viverá. E eu digo que este é o pão que desceu do céu. Pão que desceu do céu não é como aquele maná que caía no deserto e as pessoas comiam e depois morriam. Todo mundo que comeu daquele maná morreu. Como tem gente achando que algumas filosofias, alguns treinamentos, algumas outras coisas, algumas cartomancias, alguns esoterismos, algumas práticas e alguns exercícios repetidos, vão satisfazer você, mas em verdade eu te digo, você tem que tentar repetir todo dia, porque você nem consegue ir para a cama com a tranquilidade que você pensa que o seu exercício paralelo deu a você. Não deu, nunca deu a ninguém. Todos os grandes pensadores e desenvolvedores da humanidade, ou os grandes pensadores
por exemplo, da filosofia ou da política, morreram em solidão agônica, a grande maioria, em vazio e medo, porque a vida de Deus não tinha sido absorvida, só comiam do maná. Dá para aguentar um dia. E amanhã já amanhece podre. Não é essa comida que sustenta o espírito, você entendeu? Não é dada por nenhum homem e nem vem de nenhuma mágica noturna. É algo que dura perenemente. E ele diz: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante a esses outros pães. Jesus é de uma megalomania que só cabe em Deus. Aqui ele diz: olha, quem não comer do meu pão, não tem maná que dê jeito, não tem lei, não tem Moisés, não tem Velho Testamento, não tem sustento religioso, ou psicológico, ou filosófico que aguente. Nada se sustenta nem para o dia seguinte. Eu vim para que você, no entanto, não seja o cara da pílula do dia seguinte. Eu vim te dar o que dura para sempre, e o que se renova como um rio de ejeções de vida, de eclosões de vida, de esguichos eternos. E é para aquele que come e bebe de mim. É isso que eu vim dar. E não tem nada a ver com essas soluções paliativas. Se você quiser, porque você acha as soluções paliativas cutis, da hora, da moda, vá lá, meu filho, minha filha. Mas saiba que você vai voltar em angústia. Quando você me diz que está melhor, eu só vejo a tua agonia cada vez mais claramente e a tua infelicidade. Não se engane. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram. E contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Quem comer essa palavra viverá eternamente. E eu tenho acompanhado muitas e muitas vidas que comeram esse pão e beberam essa carne do Evangelho, da vida de Cristo. E eu vi como eles partiram com a cara em glória, com o espírito arrebatado, com a alma feliz e regozijada, com aquela certeza de que entregou a vida à única opção que seja de fato caminho, verdade e vida, sem palhaçada e sem brincadeira. Jesus tem tanta gente linda, querida, decepcionada com o evangelho dos homens, com o evangelho da igreja, com o evangelho do cristianismo, com essas falácias todas pronunciadas em teu nome, como tu mesmo disseste, pois todos quantos vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. E nessa lista tu puseste todos os que vieram antes e todos os que vieram depois, querendo oferecer alternativas que não curam, salvações que não salvam, pacificações que não se transformam em serenidade eterna e mansa no coração. Por favor, abre o entendimento, só o teu espírito para abrir o entendimento, porque a maioria fica acostumada. Até aqueles mais próximos da gente se acostumam. Até aqueles que deveriam saber, dado ao tempo decorrido, todas as coisas e tomarem proveito delas em partido próprio, como benefício pessoal, e não tomam, e vivem infelizes numa busca desnecessária, porque já está tudo feito, pago e consumado. Só não tiveram foi a coragem de se entregar, de comer
tudo, de beber tudo, de lambuzar a boca no sangue espiritual e comer as carnes espirituais do Evangelho de Deus, da vida de Deus em nós. Permite que alguém compreenda e permite que ninguém blasfeme. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém e amém.